Capítulo 4. Da responsabilidade. Artigo 207. Pelo exercício irregular de suas atribuições, o funcionário responde civil, penal e administrativamente. Artigo 208. A responsabilidade civil decorre de procedimento doloso ou culposo, que importe em prejuízo da fazenda municipal, ou de terceiros. Parágrafo 1º. O ressarcimento do prejuízo causado à fazenda municipal, no que ceder aos limites da caução, e na falta de outros bens que respondam pela indenização, será liquidado mediante desconto em prestações mensais, não excedentes a 10ª parte do vencimento ou remuneração. Parágrafo 2º. Tratando-se de dano causado a terceiro, responderá o funcionário perante a Fazenda Municipal através de composição amigável, ou em ação regressiva. Parágrafo 3º. Não sendo possível a composição amigável, o titular do órgão jurídico do município designará um procurador para ajuizar a ação regressiva no prazo de 60 dias da data em que transitar em julgado a condenação imposta. Parágrafo 4º. A não observância, por ação ou omissão, do disposto no parágrafo anterior, apurada em processo regular, constitui falta de exação no cumprimento do dever. Artigo 209. A responsabilidade penal abrange os crimes e contravenções imputadas ao funcionário nessa qualidade. Artigo 210. A responsabilidade administrativa resulta de atos ou omissões praticados no desempenho do cargo ou função. Artigo 211. As cominações civis, penais e disciplinares poderão acumular-se, sendo umas e outras independentes entre si, bem como as instâncias civil, penal e administrativa. Capítulo 5. Das penas e sua aplicação. Artigo 212. São penas disciplinares. Inciso 1º. Repreensão. Inciso 2º. Suspensão ou multa. Inciso 3º. Destituição da função gratificada. Inciso 4º. Demissão. Inciso 5º. Cassação de disponibilidade. Parágrafo 1º. Na aplicação de penas disciplinares serão consideradas a natureza e a gravidade da infração e os danos dela resultantes para o serviço público. Parágrafo 2º. A primeira infração, de acordo com a sua natureza e gravidade, poderá ser aplicada qualquer das penas indicadas neste artigo. Parágrafo 3º. No caso de pequena falta, que por sua natureza e reduzida gravidade, não demande a aplicação das penas previstas neste artigo, será o funcionário advertido particular e verbalmente. Artigo 213. A repreensão será aplicada por escrito. Inciso 1º. Na falta de cumprimento do dever funcional. Inciso 2º. Na reiteração de ato pelo qual o funcionário haja sido advertido. Inciso 3º. Quando ocorrer procedimento público inconveniente. Artigo 214. A suspensão, que não poderá exceder a 90 dias consecutivos, perdendo o funcionário todas as vantagens e direitos decorrentes do exercício do cargo, aplicar-se-á. Inciso 1º. Quando a falta for intencional e se revestir de gravidade. Inciso 2º. Na violação das proibições consignadas neste Estatuto. Inciso 3º. Nos casos de reincidência em falta já punida com repreensão. Inciso 4º. Como gradação de pena / idade mais grave, tendo em vista circunstância atenuante. Parágrafo 1º. Também será punido com pena de suspensão o funcionário que: Inciso 1º. Atestar falsamente a prestação de serviço ou plantão extraordinário, bem como propor, permitir ou receber gratificação a esse título por trabalho não realizado.
Inciso 2º. Recusar-se, sem justo motivo, à prestação de serviço ou plantão extraordinário. Inciso 3º. For o responsável pelo retardamento de processo sumário. Inciso 4º. Deixar de atender a convocação de comissão de inquérito para prestar depoimento. Parágrafo 2º. A pena de suspensão não será aplicada enquanto o funcionário estiver em licença por qualquer dos motivos constantes do artigo 147. Parágrafo 3º. Quando houver conveniência para o serviço, a pena de suspensão poderá ser convertida em multa, na base de 25% por dia de retribuição. Parágrafo 4º. Os efeitos de conversão da pena de suspensão em multa não serão alterados mesmo que ao funcionário seja assegurado afastamento legal remunerado durante o período. Parágrafo 5º. A pena de multa, nenhum prejuízo acarreta na contagem de tempo de serviço, a não ser para efeito da concessão de avanço e licença-prêmio. Artigo 215. A destituição da função gratificada dar-se-á. Inciso 1º. Quando se verificar falta de exação no seu desempenho. Inciso 2º. Quando for constatado que, por negligência ou benevolência, o funcionário contribuiu para que se não apurasse, no devido tempo, a falta de outrem. Parágrafo único. Ao detentor de cargo em comissão enquadrado nas disposições deste artigo, caberá a pena de demissão sem perda do cargo efetivo de que seja titular. Artigo 216. Será aplicada a pena de demissão nos casos de: Inciso 1º. Indisciplina ou insubordinação graves ou reiteradas. Inciso 2º. Ofensa física contra funcionário, ou particular, produzida em serviço, salvo em legítima defesa. Inciso 3º. Abandono do cargo, caracterizado pelo não comparecimento do funcionário por mais de 30 dias consecutivos, sem autorização legal. Inciso 4º. Ausências excessivas ao serviço sem motivo legal, em número superior a 60 dias interpolados durante um ano. Inciso 5º. Transgressão de qualquer das disposições constantes dos incisos 18 a 24 do artigo 206, considerada sua gravidade, efeito ou reincidência. Inciso 6º. Falta de exação no desempenho das atribuições, de tal gravidade que resulte em dano pessoal ou material de monta. Inciso 7º. Incontinência pública e escandalosa e vícios de jogos proibidos. Inciso 8º. Perda do cargo em razão do disposto no artigo 63 do Código Penal, ou por expressa decisão transitada em julgado. Inciso 9º. Acumulação proibida na forma do parágrafo único do artigo 204. Inciso 10. Aplicação indevida de dinheiro público. Inciso 11. Reincidência na transgressão prevista no inciso 1º, parágrafo 1º do artigo 214. Inciso 12. Lesão dos cofres públicos ou dilapidação do patrimônio municipal. Inciso 13. Revelação de fato ou informação de natureza sigilosa, que o funcionário conheça em razão do cargo ou função. Inciso 14. Corrupção passiva nos termos da lei penal. Inciso 15. Prática de outros crimes contra a administração pública. Artigo 217. Atendendo à gravidade da falta, a demissão poderá ser aplicada com a nota, havendo serviço público, a qual constará sempre do ato de demissão fundada nos incisos 11 e 14 do artigo anterior, e no seu inciso 15, quando a pena cominada na lei penal for a de reclusão. Artigo 218. Aplicar-se-á a pena de cassação de disponibilidade, quando ficar provado em processo que o funcionário disponível. Inciso 1º.
praticou, quando em atividade, qualquer dos atos para os quais é cominada neste Estatuto a pena de demissão. Inciso 2º. Aceitou cargo ou função pública contra disposição expressa em lei. Inciso 3º. Aceitou representação de Estado estrangeiro, sem autorização legal. Inciso 4º. Foi condenado por crime, que importaria em demissão se estivesse em atividade. Inciso 5º. Firmou contrato de natureza comercial ou industrial com a administração municipal por si, ou como representante de, outrem. Inciso 6º. Exerce advocacia administrativa. Inciso 7º. Prática usura. Inciso 8º. Incorreu na hipótese do parágrafo 2º do artigo 70. Artigo 219. O ato que demitir o funcionário, mencionará sempre a disposição legal em que se fundamentou. Artigo 220. Uma vez submetido a inquérito administrativo, o funcionário só poderá ser exonerado, a pedido, depois da conclusão do processo, e de reconhecida sua inocência. Parágrafo único. Excetua-se do disposto neste artigo, o funcionário estável processado por abandono de cargo ou ausências excessivas ao serviço. Artigo 221. A aplicação de penalidades prescreverá em: Inciso 1º. 8 ano, a de repreensão. Inciso 2º. 2 anos, a de suspensão ou multa. Inciso 3º. 3 anos, as de destituição de função e demissão por abandono de cargo ou faltas excessivas ao serviço. Inciso 4º. 4 anos, as de disponibilidade e demissão nos demais casos. Parágrafo 1º. O prazo de prescrição contar-se-á da data do conhecimento do ato ou fato por superior hierárquico. Parágrafo 2º. No caso de inquérito administrativo, a prescrição interrompe-se na data da instauração. Parágrafo 3º. O prazo de prescrição será suspenso quando ocorrer a hipótese do parágrafo 2º do artigo 214. Parágrafo 4º. Se a infração disciplinar for também prevista como crime na lei penal, por esta regular-se-á a prescrição sempre que os prazos forem superiores aos estabelecidos neste artigo. Artigo 222. Para aplicação de penas disciplinares são competentes: Inciso 1º. O prefeito em qualquer caso, por período de até 15 dias. Inciso 2º. Os secretários municipais e os titulares de órgãos diretamente subordinados ao prefeito, até a suspensão ou multa limitada ao máximo de 15 dias. Inciso 3º. Os diretores gerais de secretarias, até a de suspensão por 70 dias. Inciso 4º. Os superintendentes e diretores de divisão até a de suspensão por 5 dias. Inciso 5º. As demais chefias no caso de repreensão. Inciso 6º. Mais de 15 dias será mediante uma comissão de inquérito composta por 3 ou 5 membros, nomeados pelo prefeito, com a finalidade de promover a averiguação do fato ocorrido. Artigo 223. Toda pena, das previstas no artigo 212, que for imposta ao funcionário, deverá constar de seu assentamento individual, bem como resultado, em qualquer hipótese, de inquérito administrativo em que for indiciado. Parágrafo único. Para os efeitos do disposto neste artigo, todo chefe de órgão, que aplicar qualquer penalidade deverá, imediatamente, encaminhar comunicação sobre o fato ao órgão central de pessoal. Capítulo 6º. Da prisão administrativa e da suspensão preventiva. Artigo 224.
Cabe ao prefeito ordenar, fundamentalmente, a prisão administrativa do responsável por dinheiro, valores e outros bens pertencentes à Fazenda Municipal, ou que se acharem sob a guarda desta, no caso de alcance ou omissão em prestar contas nos devidos prazos. Parágrafo 1º. O prefeito, ao ordenar a prisão, comunicará imediatamente o fato à autoridade judiciária competente, e providenciará no sentido de ser realizado com urgência processo de tomada de contas. Parágrafo 2º. A prisão administrativa não excederá 90 dias. Artigo 225. O funcionário poderá ser suspenso preventivamente até 90 dias, desde que seu afastamento seja necessário, para que não venha ele a influir na apuração da falta imputada. Parágrafo único. Os efeitos da suspensão preventiva cessarão uma vez decorrido o respectivo prazo, ou antes de ultimada a instrução do inquérito, salvo nos casos de alcance ou malversação de dinheiro público, quando se prolongarão até a decisão final do processo. Artigo 226. São competentes para ordenar a suspensão preventiva. Inciso 1º. O prefeito em qualquer caso, inclusive nas prorrogações até o limite fixado no artigo anterior. Inciso 2º. Os secretários municipais, e os titulares de órgãos subordinados diretamente ao prefeito até o máximo de 30 dias. Artigo 227. O funcionário terá direito à diferença de retribuição, e à contagem. Um tempo de serviço relativo ao período, em que tenha estado preso ou suspenso, quando no processo não houver resultado da pena disciplinar, ou esta se limitar a de repreensão. Inciso 2º. Período de afastamento que exceder do prazo da suspensão disciplinar aplicada.